Irmãos, vamos aqui, nós encerramos aqui o nosso primeiro tópico. Vamos entrar no segundo tópico. Eu quero agradecer aqui nossos irmãos que estão nos acompanhando. Aleluia. Meu irmão Daniel Messias Venâncio, Deus abençoe. Adriana Felipe dos Santos, Deus abençoe. A Shirley Lucas. A paz, né, meu irmão? Um abraço para todos vocês. Davi Fonseca. Vanusa Oliveira, rapaz. Nossa irmã? Minha irmã, lá em Natal. Lá em Natal, Deus abençoe na semana. Deus abençoe. Gesiel Guilherme está assistindo, Deus abençoe nosso nome de Gesiel. Glória a Deus. Continua compartilhando, irmãos. Vamos falar mais um pouco. Se tiver alguma coisa para dizer, pode dizer que nós estamos aqui atentos, tá bom? Amém. Segundo tópico. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Você já falou isso aí, né? Sim. Falou sobre isso, né? Um pouquinho. Então vamos lá. Nós vamos falar uma vida sem Cristo. O irmão Darivaldo vai dar uma esmiuçada para nós isso aqui, ó. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes a promessas ou às promessas acerca dele e de sua obra. Fala para nós um pouquinho disso aqui, Daniel. Sim, com certeza. Irmãos, antes de falar, eu gostaria aqui, né, de ler no livro de Hebreus. É rapidinho, irmãos, tá? Hebreus, que vai nos dizer assim. Hebreus capítulo 8, versículo 8 até o 10, que diz: só para o nosso entendimento, irmãos, olha só. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não andei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Olha que interessante. O nosso irmão Cláudio leu aqui para nós, superintendente da Escola Bíblica Dominical, sobre uma vida sem Cristo. Primeiro, nós temos que nos atentar muito bem, irmão Cláudio, que esse povo, eles eram desconhecedores da lei, da palavra de Deus. Vivia numa vida de práticas de abominações, de pecado, de idolatria e longe da virtude de Deus. Essa era a vida deles. E não conhecia Cristo, não tinha Cristo juntamente com eles. Mas aí nós vamos ver que eles também não entendem sobre a salvação. Mas aí a salvação, nós vamos perceber que Deus é tão misericordioso que quando vai pregar-se a palavra para os gentios, para as pessoas pagãs, e um detalhe, aí entra nós nessa história, porque nós também éramos gentios, e hoje nós somos participantes da herança do reino de Deus através do quê? Da fé abraâmica. E isso nos faz com que tenhamos a salvação e também possamos ser herdeiros da promessa de Deus, de morar no céu. Glória a Deus por isso, que fazemos parte dessa aliança. Aleluia, meus irmãos.
E é tão interessante que Deus fala assim, ok, então todo o povo agora que vier para mim, não é necessário fazer mais essa questão, mas uma coisa eu peço, guarde os meus mandamentos, vou escrever na palavra, vou escrever minha palavra no coração, e com entendimento, Deus está dizendo, vão me servir. Então não precisa, irmão Cláudio, passar pela questão de cirurgias nos dias de hoje, vamos dizer assim. Não precisa fazer a circuncisão, porque hoje nós recebemos Cristo e o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se estamos com a palavra, isso quer dizer que não vamos nos misturar com as coisas que nós fazíamos antigamente, quando não conhecíamos Cristo. Que nós vivíamos na prática do pecado, nós éramos pessoas paganistas em questões de adorar outras imagens, ou outros deuses, ou até mesmo não adorar nada disso, mas idolatrar alguma coisa. E aí Deus fala assim, vem para mim, né, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E então, nós hoje fazemos parte dessa promessa, que nos vai nos fazer receber a herança da salvação, irmão Cláudio. Eu acho interessante, eu ouvi ainda por esses dias, e a realidade, né, que quando a pessoa aceita Jesus e começa a servir a Deus de coração, e Deus faz uma mudança na vida dele, ele fala assim, parece que eu era cego, eu não enxergava isso, eu não via. E realmente era, né? Eu não via. Você já chegou a pegar algum caminho que você tinha certeza que ia dar... Várias vezes já aconteceu isso. Não, eu tenho certeza, o caminho é esse. E não era. Aí você tinha que voltar e pegar outro. Então, irmãos, esse era o pecador. Ele achava que ele estava no caminho certo. Mas ele chega numa hora que ele fala assim, não está dando certo. Porque chega numa hora que o cara vê que não dá certo aquele caminho, não é o caminho que ele precisa trilhar. Mas, aparentemente estava tudo certo. Mas chega uma hora que não. Aí ele tem que pegar e retroceder. Ele tem que voltar e pegar, pensar. Aí a hora que Deus faz aquela mudança, porque a gente procura, a realidade, a gente procura o médico quando ele está doente, né? Sim, E o pecador, sem dúvida. O pecador ele procura Cristo quando ele mais precisa. Quando ele não tem mais jeito, não tem outra saída. O doente, assim, não tem mais saída. Ainda mais a gente que é velho, né? A gente de mais idade, a gente é um pouco mais turrão. A gente quer o quê? A gente fica pensando com a gente, né? Não, eu tô bem, qualquer coisinha, um remedinho aqui, um remédio. Irmãos, e não é assim que funciona. Cristo não é diferente. Você entendeu? A gente sabe que o povo é teimoso, o povo ele precisa de Cristo, mas é naquela hora, na última hora que ele fala assim, bom, agora eu... Mas é verdade, esse povo, né, estão falando do povo, o nosso presbítero falou aqui, né, o povo sem Cristo, o gentil, até hoje, eles ainda são um pouco teimosos a respeito disso. E outra coisa, irmão Cláudio, aqui não adianta nós, por mais que queremos mostrar a verdade, não adianta. Não adianta. Porque eles têm uma opinião própria, têm uma visão própria, têm uma postura própria. Mas o interessante da palavra de Deus é que João vai nos dizer, lá no livro de João, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E está aí, graças a Deus. É o Consolador. É aquilo que Jesus falou que ele subia, mas ele ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, que convence o homem. Aleluia. Segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Olha aí. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado
aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Fala um pouquinho disso aqui para nós, o irmão Darivaldo, depois a gente prossegue. Ok. Irmãos, isso aqui é um fator curioso para nós, né? Primeiro porque veja que a gente temos que entender assim, toda aquela nação que recebeu, foi escolhido por Deus, Deus selou, né? E colocou ali para serem sacerdote, santos e um povo eleito. Ok. Só que toda promessa que Deus fazia na face da terra estava baseado em cima desse povo. Só esse povo eram herdeiros das promessas de Deus. Esse povo, eles recebiam, por exemplo, a promessa que quando Jesus, antes de vir, o primeiro anúncio, a primeira coisa estrondosa assim, quem receberam que Jesus iria vir, o Messias iria vir a essa terra, foi esse povo. As nações não receberam essa comunicação. Outra questão, um fator tão importante, é que quando Jesus vem para esse povo que é selado pela circuncisão, o que acontece, irmão Cláudio, é que Jesus começa a falar de vida eterna. E as outras nações, gentios e pagãos, não entendiam. Por quê? Porque era um povo que estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, o arraial de Israel era só Israel. Não tinha mistura. E essa questão de não ter mistura não era que Deus estava separando uma nação da outra como que se fosse melhor, irmão Cláudio. Não. Deus só estava separando Israel das demais outras nações por questão de santidade, para que a glória de Deus pudesse vir sobre esse povo e Deus se manifestar diante desse povo com misericórdia. E Deus também queria fazer isso com as demais outras nações. Mas as outras eram paganismo, era paganismo, pessoas que cultuavam vários deuses. Nós vamos ver na lição que eles eram politeístas. Tinham vários deuses, irmão Cláudio. Então, como que Deus vai aparecer para uma pessoa que está profano a sua fé? Por exemplo, aqui, tá, irmãos? Um exemplo. Está profano a sua fé em um objeto, sendo que Deus é espírito. Idólatra. É idólatra. Então Deus jamais iria, e até nos dias de hoje, jamais Deus vai aparecer para pessoas assim. Então aqui nós vamos ver que essa separação e essa, vamos dizer, situação de não fazerem parte, não era que Deus era uma pessoa ruim e não queria que eles recebessem. Mas é que eles tinham que receber e estar no meio de Israel. Mas eles eram pessoas de coração de duro serviço. E aí é onde há a separação das pessoas. Vamos prosseguir a leitura aqui, irmão. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, como o irmão estava falando, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Nosso irmão Darivaldo, o presbítero Darivaldo, já falou sobre isso, né, irmãos? Que através de Cristo, eles ou nós se tornaríamos descendência de Abraão. Aleluia. Já foi falado sobre isso. Então vamos lá para o terceiro subtópico, tá? Que a hora passa muito rápido. Aliados aos pactos das promessas. Uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento de Messias. Dentre eles, agora nós vamos falar sobre isso, irmão. Dentre eles, o pacto abraâmico,
o pacto mosaico e o pacto davídico. Então, Darivaldo, vamos falar sobre isso. Maravilha, irmãos. E isso é muito bom, né? Muito bom a gente estar a parte dessas alianças que Deus outra hora fazia com o seu povo no Antigo Testamento. Por exemplo, aqui o pacto, né? Pacto nada mais é do que uma aliança, um sinal que Deus fez com o povo que o servia. E aqui nós vamos ver um pacto abraâmico. Qual é esse pacto abraâmico, irmãos? Esse pacto abraâmico nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 17. Você em casa, leia com calma e entenda que ali Deus está dizendo para Abraão o fato de sair da sua casa, da sua parentela, e sair do meio dos seus e ir para uma terra que Deus estava mandando, Deus iria honrá-lo. E para Deus honrar, era necessário o quê? Uma aliança. Que nessa aliança, ainda que Abraão estivesse morto, Deus iria honrar as suas descendências. Que aí entra Isaac. E daí por diante foi tendo continuidade. Mas isso, irmãos, nada mais é que falar sobre fé. E através dessa fé de Abraão, que vem se estendendo de lá de trás até os dias de hoje, nós como gentil, né, porque nós não vimos Cristo, não enxergamos Jesus pregar, mas pela fé que tem em nós e na palavra, e que Abraão exerceu essa fé, nos dá, irmão Cláudio, a mesma vontade de entender que existe um Deus poderoso. E então essa aliança abraâmica é que a nossa família seria bem-aventurada na terra, a nossa família seria abençoada de uma tal maneira onde a maldição não pegaria, a nossa família se estenderia de geração em geração e o nome do Senhor é glorificado. Ou seja, você que é pai, seu nome não fica apagado na história, porque o seu filho vai dar continuidade no nome que você tem. Isso é uma coisa interessante. Outro fator interessante aqui, nós vamos ver que cadê a aliança, né? Mosaica. Aliança mosaica. Essa trata-se de Moisés. Qual era a aliança mosaica? É que todo homem, ele era obrigado, vamos dizer assim, a ser circuncidado. Só que no momento, irmão Cláudio, que ele era circuncidado nessa questão da lei, ele tinha uma obrigação. Obrigação de Gênesis até Malaquias, conhecer versículo por versículo. Era obrigação dos judeus conhecer a palavra de Deus quando assim ele era circuncidado. Daí entra a lei mosaica de Moisés sobre aqueles que o servia a Deus. E um outro fator de aliança davídica, que aí é onde Deus ele é tão soberano que vai olhar para o povo e nós, como servos de Deus, somos súditos. Deus é rei, nós somos súditos, porém estamos servindo um Deus maior e poderoso que vai nos dar a vida eterna com salvação. Vamos para o reino de Deus. Davi ele foi rei, sentou no trono de Israel. Jesus é rei e na sua vinda também levará o seu povo para sentar na bodas que haverá naquele grande dia quando nós reinarmos com ele durante 1000 anos. Olha que coisa interessante. Tudo isso, irmão, fazemos parte da aliança com Deus, quando aceitamos e o servimos de coração. Isso aí os herdeiros gentios, né? E tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus.